Então, quero saudar a todos os irmãos que nos acompanham neste estudo da palavra e vamos então dar lugar ao David, que nos vai conduzir neste ministério da palavra. Força, David. Boa noite a todos. Podem colocar a imagem a seguir, se faz favor. Ficamos aqui um bocadinho nessa imagem. Podem todos abrir as vossas Bíblias no livro de Jó. Já ia dizer Salmos não é para já. No livro de Jó. Ok. Muito bem, chegamos a um livro. Todos os livros da Bíblia são especiais. Este livro é mais um livro especial. Eu não vou catalogar, não vou dizer que é mais especial que os outros, mas tem coisas que este livro aborda que outros livros não abordam. Antes de mais, Jó, quero-vos falar um pouco sobre a personagem Jó, porque é a personagem central deste livro. Há muitos que dizem que esta personagem é mitológica, que nunca aconteceu, nunca existiu. Eu quero-vos dizer que ele é citado mais tarde em Ezequiel, num contexto em que Ezequiel também cita Noé e Daniel. Portanto, ele existiu, foi citado mais tarde. Vemos mais tarde que também Tiago referencia na sua epístola o Jó. Portanto, não é uma figura mitológica, é uma figura citada quer no Velho Testamento por outros, quer no Novo Testamento. Mas nem precisaríamos de recorrer a isso, porque se está aqui escrito da forma como está escrito é porque era verdade. Mas ainda assim, eu queria-vos dar estas notas. Porque se Deus permitiu que isso ficasse escrito é porque era importante para nós. O Jó, eu já vou falar sobre o livro, mas quero falar sobre Jó. O Jó teve 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, não eram burros, eram jumentas. E depois lemos que ele era considerado o maior do Oriente. Quando ele fala no original, o maior não significava o mais pesado, significava o mais poderoso. Jó era claramente uma figura única no mundo então. E, portanto, vejam o estado em que Jó começa, em que ele é descrito na Bíblia, como iremos ver no Jó capítulo 1, e vemos em que estado em que ele chegou, e eu vou citar apenas Jó 2.8, em que vemos este Jó, que tinha tudo isto e que era o maior do Oriente, a pegar num caco para se raspar, assentado no meio da cinza. Este é o estado em que Jó ficou, sendo Jó quem era. Ok? Estão a ver a queda? A gente não é cair de cavalo, de passar de cavalo para burro, é de cair de cavalo para o meio do chão, ou logo para um grande buraco. Esta foi a queda de Jó. Este livro tem 42 capítulos, mas se não tivesse o último, era um livro deprimente. E isto é para vos mostrar como os últimos 10% da escultura são determinantes para a escultura. Esta história de ignorarmos o final das nossas vidas ou o final das coisas é ridículo. Um capítulo faz a diferença em 42. E nós achamos sempre que o final das nossas vidas, posso-me reformar, já fiz tudo o que tinha para fazer. É errado. A forma como terminamos vai condicionar tudo o que fizemos até então. E o livro de Jó, até nisso, é especial. Este livro fala-nos de sofrimento. E certa vez perguntaram a C.S. Lewis, que nem sempre acertou, mas grande parte das vezes acertou, e eu gosto muito do que ele, sabe muita coisa do que ele diz, perguntaram-lhe, olha lá, Lewis, porquê é que os crentes sofrem? E ele era uma pessoa muito inteligente. Ele disse assim, porquê é que não hão de sofrer? E depois diz mais, afinal, são os mais bem preparados para isso. Mas porquê é que os crentes sofrem? Coitadinhos dos crentes. E ele assim, tudo bem, porque é uma boa pergunta, mas porquê é que eles também não hão de sofrer? Se há gente preparada para a dor, são os crentes. E é completamente verdade. Ok? Agora, acrescento. Se achas ou achamos que não estamos preparados, é porque não conhecemos bem o Deus que faz de nós crentes. Porque se nós conhecemos melhor o Deus que faz de nós crentes, nós estaríamos, de facto, mais preparados para a dor. Quanto maior o sofrimento, maior o número de perguntas. Não é verdade? Nós, quanto mais sofremos, mais questionamos Deus. Sabem qual é o livro da Bíblia com mais perguntas? Jó. Porque é o livro que retrata o sofrimento como nenhum outro. Gênesis tem 160 perguntas. Mateus tem 150 perguntas. Salmos, que é um livro assim, tem 160 também. Jó tem 330.
Porquê? Porque é o livro que retrata a dor. E quando a dor toca, a primeira coisa que fazemos é: porquê, Deus? Porquê, Deus? Não é? O Jó podia-se chamar Perguntas. Os hebraicos têm muito essa mania de dar o nome dos livros de acordo com aquilo que lhes parece ser o resumo do livro. Este livro, mais do que um livro sobre a dor, mais do que um livro de uma personagem, é um livro de perguntas. 330 perguntas, a sério, é verdade. E o motivo é porque aborda a questão da dor. E quando fala-se em dor, fala-se em perguntas. O nome de Jó significa odiado ou perseguido. Há quem diga, e eu vou pôr aqui um ponto de interrogação, que era um nickname que lhe deram em virtude do que ele passou. Eu não sei, não vou fazer futurologia com isso, não sei se é mesmo o nome dele, não sei se foi o nickname que lhe deram. Tu sofreste tanto, vais-te chamar Jó daqui para a frente. E a coisa ficou, mas o que é certo é que esse é o significado do nome de Jó. Nunca saberemos, mas eu gosto-vos de volta e meia lançar perguntas para vocês pensarem. O nosso mundo vende-nos sempre a ideia da Cinderela, de passar de burro para cavalo, não é? Mas não vende tanto no cinema a história de passar de cavalo para burro. E este é um livro que nos mostra, como nenhum outro livro na Bíblia, a história de passar não é de cavalo para burro, mas de cavalo, como eu disse, por um buraco bem fundo. Ok? Jó era um homem justo. E isso confunde-nos, porque achamos que o homem não merecia aquilo que lhe aconteceu. Certo? Porquê? Porque nós tendemos a analisar as coisas e a vida de acordo com o nosso conceito de justiça. De acordo com aquilo que é o nosso sentido de retribuição. Ou seja, aquilo que semeamos, colhemos. Não é? O Jó semeava a justiça, não tinha que colher aquilo tudo. E depois ficamos baralhados e perguntamos: porquê? Estão a ver as perguntas? Porquê, Deus? Isto não bate certo com a minha lógica. Não é? Só que a gente esquece que a lógica de Deus não é igual à nossa. E mais do que isso, Deus vê coisas que nós não vemos. Assim como Jó não via tudo. Havia uma realidade além da física, que vamos abordar, que não era visível aos olhos do Jó. Assim como muita coisa nos acontece, não nos é visível. E por isso não vemos o filme todo. E por isso a nossa lógica é sempre imperfeita, porque não tem os dados todos. Entendem? Este livro de Jó, eu gosto de dar introduções longas, já sabem. Este livro de Jó deve, de uma vez por todas, colocar de parte a ideia de que os justos não sofrem e que os crentes também não sofrem. Há muitas igrejas, pseudo-igrejas, eu chamo ajuntamentos religiosos com fins lucrativos, muitas vezes é o que acontece, desculpem dizer isto, mas eu acho que é o que acontece, que defendem aquela ideia de que não estás curado de falta de fé, ou o teu filho não ficou curado de falta de fé. E há pessoas que ficam de tal modo defraudadas que se afundam mesmo na fé com o drama disso mesmo. Eu ainda há pouco tempo ouvi a história de um casal cujo filho, que chamaram lá os responsáveis da igreja para orarem no hospital, o filho morreu, e depois eles foram ter com os pais e disseram: o teu filho morreu porque vocês não tiveram fé suficiente. Aqueles pais estavam de tal modo arrasados, já não bastava terem perdido o filho, ainda ficaram com o peso na consciência disso. E foram ter com outro crente que lhes disse isso, e o crente explicou-lhes: não! Deus tem propósitos que muitas vezes nós não percebemos. Nem sempre é culpa tua. Ok? E a dor faz parte. Vejam o caso de Jó. E, portanto, Jó, o maior do Oriente, mas não era só o maior do Oriente em termos humanos, era o maior do Oriente e talvez do mundo inteiro em termos de justiça. Porque não havia ninguém como ele. E foi este senhor que Deus permitiu que ele sofresse assim tanto. Ok? Portanto, quem diz isso, sabe uma coisa? É porque não conhece o livro de Jó. E, portanto, as igrejas que defendem este tipo de teorias deviam se dedicar a fazer estudos profundos sobre o livro de Jó. Este livro, estou quase a terminar a introdução, deve ter sido escrito no tempo dos patriarcas. E vou-vos dar algumas pistas. No tempo do Abraão, etc. É considerado por muitos o livro mais antigo da Bíblia. Ok? Olhem, no tempo de Abraão, a riqueza era medida não com moedas, mas por cabeças de gato. Como aqui. A Bíblia começa a dizer que ele tinha X ovelhas, 7.000 ovelhas, 500 camelos, 500 juntas de bois. Ou seja, aquilo era o valor pecuniário do seu poder, era medido por cabeças de animais. Ok? Tal como os patriarcas. Não existe nenhuma referência à lei de Moisés. O que podemos inferir que esta foi uma situação
pré-lei. Ok? Não existe qualquer referência a Israel ou aos israelitas. Zero. Não há. Alguns dos lugares apresentados neste livro são comprovadamente e arqueologicamente datados no período dos patriarcas. Eu não vou entrar por aí. Mas podia ir por aí. O nome que é dado a Deus neste livro é El Shaddai, que é um nome que era abundantemente dado no período dos patriarcas, ao próprio Deus. E finalmente, Jó viveu 140 anos, que era típico dos patriarcas, porque com o tempo eles começaram a viver menos tempo. Ok? Portanto, vocês podem ir fazendo. Podem ir fazendo, é mais fácil. Vamos dividir o livro. Podem pôr esses 4. O livro é dividido entre o capítulo 1 e 2, entre sofrimento físico. Não, eu não me enganei. Este aqui também é 1 e 2. Porque no mesmo 1 e 2 temos 2 coisas diferentes. Realidade espiritual. Do 3 ao 37, agonia mental. E do 38 ao 42, vitória. Ok? Esta é a divisão que eu considerei para este livro. Se calhar fossem vocês, considerariam outras divisões. Isto é sempre muito subjetivo. A Bíblia não nos diz qual é a divisão. Estas divisões que eu vos dou são divisões que eu acho que podem ser adequadas. Vamos começar então pelo primeiro. Ok, contexto. Vamos ler então Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome... Uz, onde é que era? Norte da Arábia ou sul de Edom, do atual território da Jordânia. Ou seja, deserto, atualmente. Ok? Cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, de reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 3. No final... De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Já viram como é que Deus descreve Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, alguém que se desviava do mal e o mais poderoso do Oriente. E que adjetivos, hein? Incrível, hein? Este Jó não se brincava com o Jó não se brincava. Versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus, ou seja, seres angélicos e espirituais, que é o que significa aqui, filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ok, só aqui um parênteses. Satanás também presta contas a Deus. E teve que se apresentar juntamente com os outros seres angelicais perante Deus. Ok? E eu já vou detalhar um pouco isto. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Sabem o que isto nos mostra? Que Satanás não é omnipresente, porque senão não tinha que andar a rodear a terra. Ele não está sempre no mesmo sítio. Ele não está em todos os sítios ao mesmo tempo, perdão. E então precisa de ir rodeando a terra para perceber como é que as modas param. Ele anda a rodear a terra e devolver a terra. Ele não é omnipresente. Ele tem que andar às voltas. Ok? A gente vai dizer, epá, o diabo não me larga. O diabo anda às voltas. Ela disse, se calhar o diabo procura peixe graúdo, não te procura a ti. Há outros seres que ele tem, subalternos, que se preocupam contigo e comigo. Ok? Eu estou aqui a divagar, mas se calhar não estou muito longe da realidade. Então, versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? No hebraico, observastes, não é só observastes, é arranjastes alguma coisa contra? Tens alguma coisa... Porque ele mais à frente, Deus diz que o diabo não parava de arranjar argumentação contra. E este observar é, mais do que um observar, é... Tu tens argumentação contra este meu servo Jó? Ok? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Ou seja, não me venhas a dizer que tens contra ele coisas, depois da tua observação, porque ninguém há na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão, ou de balde? Ou seja, será que Jó teme-te, mas... teme-te só porque te gosta mesmo de ti e te valoriza, ou teme com interesses secundários? Porventura tu não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Eu quero falar um pouco sobre a sebe. Vocês sabiam que nós, como crentes, somos protegidos por Deus de forças inimigas espirituais? Esta sebe é tanto maior ou tanto menor em função da nossa aproximação com Deus. E muitas vezes gostamos de destruir a sebe que nos protege. Isto é uma coisa muito séria. O diabo não conseguia fazer nada a Jó porque a sebe dele era alta. Porque o muro dele era alto.
Vocês tinham consciência de que nós temos muros à nossa volta, que Deus coloca para nos proteger e que nós gostamos muito de tirar pedrinhas porque gostamos de tirar os... Deus constrói os muros e o nosso objetivo é só fazer as neiras para que os muros baixem. Para que quem está do outro lado possa saltar. Porque o objetivo de quem está do outro lado é saltar. E nós não percebemos que estamos a brincar com o fogo. Porque achamos que a nossa vida é só o que se vê, mas há uma realidade invisível que nos quer ameaçar. E que só não entra porque existe uma sebe. Mas quando nós fazemos o que não devemos, a sebe baixa. E depois queixamos que eles entraram. Queixamos que estamos mal. Isto é um pormenor muito interessante. E quando Deus protege alguém, nem o diabo pode tocar. Isto é muito importante, ok? Versículo 10, ok. 11. Mas tem a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. Ou seja, o diabo está a dizer a Deus, Jó é mercenário. Porque Jó é-te fiel, porque tu o tens protegido e poupado. Tira-lhe o tapete, faz dele um homem não tão poderoso e tu vais ver se ele continua a valorizar-te. Ele valoriza-te e busca-te e procura-te em função daquilo que tu lhe tens dado. Se tu cortares e fechares a torneira, ele deixa de o fazer. Jó é mercenário. Isto é a argumentação de Satanás. Ok? Então Deus responde, versículo 12. Eis que tudo quanto tens está na tua mão. Ou seja, eu vou baixar a sebe. Eu vou abrir uma porta na sebe, no muro. Mas podes estragar tudo. Podes revolver a casa dele toda, mas não é que tocas na vida. Ok? E depois disto, 4 tragédias. Podes pôr. Já falei sobre o 2. Eu encontro nos bastidores. Sabem o que é os bastidores? É lá em cima. Que a gente não vê. Houve um encontro nos bastidores. Foi o que eu acabei de ler. O 3 é as 4 tragédias que lhe acontecem em função desta autorização que Deus dá para ele entrar dentro da sebe. 4 tragédias. Tragédia número 1. Satanás elimina todo o seu gado. Elimina todos os seus servos. Elimina todos os seus filhos. E toca na sua saúde. Isto é o estrago que ele faz quando entrou na sebe. Ok? E sobre a saúde, apenas vou citar alguns versículos. Ele feriu, eu vou citar apenas Jó 2, 7 e 8, que vemos que ele foi ferido com úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ok? Jó 7, 5, vemos que a carne de Jó se tem vestido de vermes e de torrões de pó, e a pele está gretada e se fez abominável. Ou seja, úlceras, vermes, pele gretada. Jó 30, 17, vemos que de noite se me trespassam os meus ossos, dores de ossos. Vemos no Jó 30, 30, que enegreceu-se a minha pele sobre mim, até a pele se escureceu. Tudo isto tem nomes, estas patologias têm nomes, ok? Eu não tive tempo de ir a fundo, porque eu devia ter-vos dito que é que isto poderá significar aos dias de hoje, mas eu já não consegui ver isto. mas isto tudo tem nomes, ok? E Jó 7,14 nós vemos que ele era surpreendido com sonhos e visões, ou seja, tinha pesadelos. O homem estava totalmente arrebentado, em bom português, e ainda por cima tinha pesadelos. Ok? Como se já não bastasse tudo o resto. Em suma, Jó depois de ter perdido tudo e todos, com exceção da mulher, já vamos falar sobre a mulher dele, inclusive a sua saúde, apenas resta a sua vida, e em condições muito precárias. É este o estado de Jó, o maior do Oriente. Ok? Se Jó, sendo o maior justo que havia, era vulnerável, vocês pensam que não são? A mim, está tudo bem, está tudo controlado. Nada me vai acontecer, eu sou imune às dificuldades, aos problemas. Somos. Se o mais justo tinha a sebe mais alta, Deus abriu-lhe a porta. Vocês acham que nós não corremos o risco também de Deus volta e menos abrir a porta para certos fins que já iremos ver quais? Isso é um mito. Nenhum de nós deve aspirar a nunca ter problemas, porque jamais conseguirá aspirar a isso, porque infelizmente todos teremos problemas. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Parênteses. Até aqui, tudo normal. Alguém que passa o que ele passou, rapa a cabeça, saco de cinza, rasga-se todo, manda-se para a terra, tudo normal. Agora, e adorou. Isso não é normal. O fazer tudo isso era normal. Agora, depois de ter feito tudo isso, adorar, não é normal. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou.
Ok, é normal achar que Deus dá e Deus tira. O que não é normal é dizer a seguir, bendito seja o nome do Senhor. Se não vê diferença, ele vai além daquilo que é normal. O que é normal ele faz, mas ele vai além, ele tem uma reação extraordinária. Vai além do que é normal. Enquanto ele lançou-se em terra, chorou, lamentou, mas não ficou por aí. Não ficou por aí. Ele adorou. E depois, quando diz o Senhor deu, o Senhor tomou, faz sentido, que é algo que toda a gente reconhece, que Deus dá e Deus tira, ele bendiz o nome do Senhor a seguir. Isto é fantástico. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está a explicar mesmo isso. Ele agiu de forma espetacular, Jó 1, 20 a 22. Sabem o que a dor faz? Podes pôr a próxima. A dor faz isto. Remove o verniz. Jó revelou-se quem era. O que estava lá de baixo ele mostrou aqui. O diabo achava que ele tinha era só verniz. Que aquilo era superficial. E Deus sabia. Podes tirar o verniz todo. Tu vais ver o que está lá no fundo. Então o diabo tirou-lhe o verniz todo, achando que ele ia instalar por todo o lado, mas ele mostrou de que qualidade é que era feito. Claro, isto com a graça de Deus, obviamente. E a dor tem este objetivo. É fazer-nos mostrar aquilo que nós somos verdadeiramente. E perante a dor não há máscaras. O verniz, já não há verniz nenhum. Nós mostramos o que somos. E Jó aqui mostrou o que era. Sem máscaras. Sem máscaras. E há muitos que perante a dor têm duas hipóteses. Ou aproximam-se de Deus ou afastam-se de Deus. E é uma escolha nossa. Ou nos aproximamos ou nos afastamos. Ok? Por vezes Deus acalma a tempestade. Não vou falar sobre tempestades 3. Eu vou deixar essa para ti. Por vezes Deus acalma a tempestade. Por vezes Deus muda-nos a nós no meio da tempestade. E a tempestade continua igual. No caso de Jó, Deus não mudou a tempestade. Deus mudou Jó. Ok? Depois mais tarde mudou a tempestade. Mas antes de mudar a tempestade, mudou Jó primeiro. Ok? A Jó sabe o que lhe aconteceu, mas não sabe o porquê. Isso leva-nos ao segundo ponto. Realidade espiritual. Quem é a próxima? Encontro nos bastidores, parte 2. Vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Quando eu li há bocadinho que isto é no capítulo 2, versículo 1, e vindo outro dia em que os filhos de Deus, lá está, as seres angelicais, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela, ou seja, nas voltas. Eu volto a dizer, há alguns de vós, alguns de nós, se calhar, e muitos que andam por aí, acham que Satanás está no inferno. Mas Satanás é chamado por Deus, na Bíblia, em 2 Coríntios 4, como o Deus deste século. Ele está bem ativo. Ele um dia vai para o inferno, mas não está longe de lá chegar ainda. Ele está bastante ativo. E ele anda sempre a rodear a terra. Ok? Qual é a sua ocupação? É observar-nos e esperar por brechas para entrar nas nossas sebes. A ocupação do diabo é esta. É observar-nos. Então imaginar aquelas pessoas que, se o diabo tivesse se eu conseguisse vê-lo, imagina ele assim olhar para mim assim. Tomar notas. Boa. Para a próxima vais cair ali. Tá. Boa. É? Opa, estás tramado. E de repente, em menos de fraqueza, zás. E nós ficamos sem tapete. O objetivo dele é rodear a terra e observar-nos à procura de falhas para poder agir e entrar. Ok? E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Lá está. Andas à procura de falhas em Jó. O que é que tu achaste das falhas de Jó? Porque ninguém é na terra, etc, 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 etc. Temente a Deus, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Esta é outra ocupação de Satanás. É culpabilizar-nos perante Deus. Ele não só nos observa, como gosta e tem prazer em chegar ao pé de Deus e fazer queixinhas de nós. Em bom português. Olha, sabias que o David anda a fazer ali disparates? Ele devia apanhar uma castanhada agora, ó Deus. Não fazes nada. Tu vês que ele está ali a fazer aquilo, tu não fazes nada. Eu quero-vos dizer que Satanás só opera por permissão. Satanás, eu não gosto de desvalorizar esse ser, porque é um ser poderosíssimo. Sou assim.
Há igrejas que desvalorizam muito essas forças demoníacas. Eu não vou por aí, longe de mim. Mas quero-vos dizer uma coisa para vocês ficarem mais tranquilos. Satanás é um cão muito feroz, mas com uma grande trela. E muita gente queixa-se que a trela é grande demais. E é. Volta e meia a trela parece que nunca mais acaba, que ele vai a todo lado. Mas quando Deus quer, Deus puxa a trela. Anda cá! Aqui já não vais. É assim. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. A gente olha para ele, parece que não tem trela. Parece que está solto. Mas não está. A trela está lá. E é Deus que a controla. E quando está a pisar o limite, Deus puxa. Ou antes de eu pisar o limite, Deus puxa. Ele está controlado com uma trela, mas que ninguém vê. E ele só faz tudo o que faz por permissão. Ok? Deus não nos deixará ser tentado acima do que podemos. É ou não é verdade? Então vamos ler no versículo 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor. Eu dedico-me mais tempo nestes capítulos e depois a seguir vou acelerar. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Como já percebeu que eu estou a revisitar algumas passagens que já li, mas estou a interpretá-las de forma diferente nesta realidade espiritual. Ponto 2 aqui, se faz favor. A mulher de Jó entra em cena e, em vez de ser ajuda, diz-lhe, versículo 9. Então se a mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. E alguns de vós dirão: mais valia ela também ter sido sair de cena mais cedo. Porquê que ela continuou? Deus tinha planos para ela. E ela foi importante para depois o fim que mais tarde Jó teve. Porque sem ela não teria o fim, os filhos que mais tarde Jó teve. Ela tinha um papel importante, mas na altura não ajudou muito. Na altura só desencaminhou aqui o Jó. E Jó responde-lhe, também responde à altura. Como fala qualquer doida, falas tu. O Jó também não a poupou. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O Jó não brincou. Ponto 3. Paulo diz, o apóstolo Paulo, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E nós às vezes desvalorizamos isto. Achamos que as nossas lutas estão aqui na terra. As nossas verdadeiras lutas são contra inimigo que não se vê. E por vezes é importante falar sobre isto, para que nós abramos os olhos. Porque estamos rodeados de muita coisa má que nos quer destruir. E quer entrar nas sebes, romper, arrasar, partir e dar cabo de tudo. Isto é importante. É muito importante. Imagina o diabo a acusar-vos perante Deus, todos os dias. Imagina Deus dar autorização a Satanás para vos tocar, mas ainda com limites. Aqui, vocês não vão perceber nada. Um furo no pneu do carro. No mesmo dia tem uma carta de desemprego. E a seguir tem uma notícia que tem um problema sério de saúde. Deus! Não, porquê a mim? Lá está, as dúvidas. Porquê? Nós não percebemos nada. Achamos que nada faz sentido. Mas pensem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E já vamos falar-se um pouco sobre isto. E tudo o que nos acontece é permitido por Deus com um fim. É como se Deus deixasse que o diabo e outras coisas entrassem em cena, mas sempre com a trela bem tensa. Até àquele limite. Daquele limite não passas. Ok? Ponto 3. Podes pôr... O nosso palco de batalha é espiritual, não é terreno. Eu acho que vamos passar para o outro. Ok. Vamos falar agora sobre o capítulo 3 ao 37. Assim, eu não vou... tipo concorde, muito rápido, em que eu praticamente só vou fazer aqui um resumo e vou-me dedicar depois mais ao fim. Em que nós vemos aqui um período de agonia mental, em que deparamos com os 3 amigos de Jó entrarem em cena, as lutas e os monólogos de Jó, as respostas que ele dá aos amigos. É um período difícil em que revela grande perturbação da parte de Jó e muitos disparates que os amigos dele dizem. Eles começaram bem, os amigos. Começaram com silêncio. E das melhores coisas que se pode fazer quando alguém está a sofrer é ficarmos calados. A gente, quando alguém está a sofrer, diz assim: eu sei o que estás a passar. Não sabes. Porque cada um é que sabe o que está a passar. Eu já passei por isso. Está bem, mas não passaste o que eu estou a passar. Não é verdade? Quando isto acontece, temos de ter cuidado, ok? Vai tudo correr bem, mas quem está a sofrer acha que não vai correr tudo bem. E por isso é que muitas vezes a melhor coisa que devemos fazer é estar calados. E dizer assim: olha, estou contigo, se precisares de alguma coisa, estou aqui contigo. E estes amigos, se tivessem ficado calados, eram os maiores amigos de Jó. O problema foi quando eles abriram a boca. Estragaram tudo.
do capítulo 3 ao 26, vemos o diálogo entre Jó e seus amigos. Em resposta, Jó entra em cena no capítulo 3 e diz assim, no versículos 1 ao 4. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Temos aqui um acesso, podes pôr a seguir, a honestidade de Jó. Diz assim, amaldiçoou o seu dia e Jó falando disse, pareça ao dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeceu sobre a sua luz. Vocês podem dizer assim, olha, Jó aqui estragou tudo, partiu a louça toda, estava tão bem. Não, Jó foi honesto. Ele abriu o jogo e disse o que é que sentia. E por vezes, no meio da dor, nós temos que dizer a Deus o que é que sentimos. Deus, eu não consigo, eu estou cansado, eu não te percebo, eu estou zangado contigo, eu não quero. E dizer a verdade. Porquê é que eu nasci? Porquê é que isto me aconteceu? Qual é o problema de sermos honestos perante Deus? Devemos ter um processo em que fazemos isso, mas depois temos que caminhar para a recuperação e para a cura. Mas há um momento em que temos de ser honestos e transparentes. E Jó aqui não teve uma falha. Jó aqui foi honesto. Ele abriu, ele fez aqueles... Tudo cá para dentro, tudo cá para fora. Tudo cá para fora. E isto é honestidade. É tirar os filtros. Vemos o ponto 3. Elifaz, que é o primeiro amigo, entra em cena, com explicações para tudo, com fórmulas para tudo. O Elifaz. Então, resumindo e embaralhando. Para ele, Jó era pecador e Deus o estava a castigar. Eu vou ler Jó 4, 7 e 8. Diz assim. Lembra-te, o Elifaz. Lembra-te agora, Jó. Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ó Jó, nenhum inocente morre, nenhum inocente é destruído. Se tu estás a passar pelo que estás a passar, tu tens culpa. Isto é o que Elifaz diz. E Jó, em resposta, responde assim. Jó 6, 2 a 3. É porque o Elifaz não se calava, por isso é que eu estou agora a avançar. Ele responde só aqui. 6, 2 a 3. Oh, se a minha mágoa... Onde é que está? Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Então isto quer dizer, se a minha miséria e aquilo que eu realmente estou a sofrer fosse pesado, vocês perceberiam o que eu sofro. Vocês não têm ideia do que eu estou a sofrer. Porque aquilo que eu estou a sofrer é muito mais pesado do que vocês imaginam. E muitas vezes achamos que percebemos a dor dos outros. Nós não percebemos. Porque aquele que sofre acha sempre que o peso que tem às costas é muito maior do que os outros acham. O Jó dizia assim, ele faz, olha, tu não me chateies, porque se fosse pesada a minha dor, era mais pesado do que toda a areia. Ele diz aqui um exemplo, uma explicação destas. Ou seja, a dor de quem sofre é sempre maior para o próprio do que para aqueles que o rodeiam. E é assim que Jó responde ao Elifaz. Ele não tem ideia da sua dor. Entra em seguida Bildade, que é ainda mais insensível que Elifaz. Sabe o que Bildade diz ao Jó? Eu não vou ler, vou só resumir. Diz que Jó é hipócrita e que se os seus filhos morreram é porque eram pecadores. Qual é o pai que depois de ter perdido um filho gosta que lhe digam que o filho se morreu porque era pecador? O Jó teve que ter muita paciência. Este Bildade foi complicado. Depois entra em cena, no capítulo 11, o Zofar, é que aconselha Jó a arrepender-se para que o seu estado mude. Eu vou citar Jó 11, 14 e 15. Se há iniquidade na tua mão, isto é o Zofar para o Jó, lança para longe de ti e não deixes habitar injustiça nas tuas tendas. Ou seja, ok, deves ter feito alguma, mas eu não vou bater mais porque os outros já bateram muito. Agora, o que tens a fazer agora é passares para outra face, é arrepender-te. Estou a ver os esquemas mentais e nós somos iguais. Nós fazemos esquemas mentais para nós e esquemas mentais para os outros. Temos respostas para tudo, temos fórmulas para tudo, percebemos de tudo. A nossa lógica está sempre certa. E este também. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, estarás firme e não temerás. Boa, Zofar. Bom, quando temos perdas enormes e amigos como deste, não precisamos de inimigos. Mas já continua fiel. E ele diz no capítulo 13, versículo 13 a 15. Capítulo 13, versículos 13 a 15, lemos assim. Calai-vos perante mim. Eu já não vos podia ouvir. Imaginem, só no capítulo 13 é que ele responde. Imaginem tudo aquilo que ele ouviu. Por isso é que eu estou a sintetizar isto. E Jó tem 42 capítulos, porque tem aqui muita coisa de conversas de Elifazes, de Zofares, de Bildades, que eu tenho que passar à frente, porque a gente vai perder aqui muito tempo. Calai-vos perante mim e falarei eu. Agora quem fala sou eu. E venha sobre mim o que vier. E que me aconteça o que me acontecer, mas agora vocês vão ter que me ouvir. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. Isto é fantástico.
Uma vez, eu nunca citei esta senhora aqui, que é a Madre Teresa de Calcutá, por motivos óbvios, mas ela disse uma coisa que eu nunca esqueci, que é isto. Nunca saberás que Jesus é tudo o que precisas até ser tudo o que tens. Tu nunca saberás que Jesus é tudo o que precisas até ser tudo o que tens. E quando Jó chegou a este ponto, percebeu que Deus era tudo o que ele tinha. E quando percebeu isso, ele percebeu claramente que era tudo o que precisava. E isto é muito importante. Isto é uma frase com muito poder. Eu acho impressionante a resposta que Jó dá à Bildade. Versículo 25 do capítulo 13. Deixa-me ver. Onde é que está? Versículo 23 do capítulo... só um segundo. 14? Deixa-me ver aqui. Eu vou citar o versículo, depois digo-vos onde é que ele está. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera que fossem gravadas num livro. Ok? E que com pena de ferro e com chumbo para que sempre fossem esculpidas na rocha. E depois eu vou dizer onde é que está. E não é que foram. O Jó estava aqui a dizer assim, quem me dera que aquilo que estou a passar fosse escrito num livro. E foi escrito. E foi escrito. Nós estamos a falar desse livro. Ok? Deus cumpriu o desejo do Jó. Porque sei que o meu Redentor vive. Ok? Isto já é Jó 19, 23 a 26. Desculpem. Jó 19, 23. É isso mesmo, é isso mesmo. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Depois de ter dito que quem me dera que as palavras se escrevessem, etc. E foi escrito. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero falar um pouco sobre isto. A sua vida estava em cacos. Ele não tinha nada em condições da sua vida, mas a esperança que ele tinha era que eu sei que Deus vive e Deus é o meu Redentor. E isto faz toda a diferença. A atitude a ser treinador é olhar para Deus como aquele que nos pode fazer virar o tabuleiro das nossas vidas ao contrário. E foi isso que Jó teve, essa atitude. Ok? E que por fim se levantará sobre a terra, 26, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda na minha carne verei a Deus. Há uma tradução que diz que depois de destruída a minha pele, verei a Deus. Será que isto é uma referência à ressurreição? Não vou entrar agora sobre isto, nem vou falar sobre isto. Há quem ache que sim, há quem ache que não. Não vou tocar agora no assunto. Mas o que eu acho fantástico é a visão que ele tem. É a fé que Jó tem. No meio de tudo, e no meio daqueles ruído, daqueles pseudo-amigos, ele continua a achar que Deus vive. Ok? Vejam mais esta resposta que ele dá. Digo-vos onde é que está. Jó 23, versículo 8. Jó 23, 8. Dá aos seus amigos. Eis que se me adianto, ele não está. Deus não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se encobra à direita, não o diviso. Não somos nós. Eu não percebo o que Deus está a fazer. Se eu olho para ali, não percebo o que Ele está ali a fazer. Se eu olho para lá, também não estou a ver nada. Se eu olho para a frente, não estou a ver. Se eu olho para trás, não. Eu não percebo Deus. E Jó estava assim. Eu não percebo Deus. Eu não percebo Deus. Agora, veja o que ele diz a seguir. Que eu acho fantástico. 23, 8. Mas Ele sabe o meu caminho. Eu não sei, mas Deus sabe. E este é o melhor argumento e é a antítese contra a dor. É assim. A gente muitas vezes sofre mais porque quer saber. Mas devíamos descansar em Deus que sabe. E devemos deixar-nos preocupar em querer saber. Porque quando queremos ter as respostas todas, não descansamos. Ele sim, eu olho para um lado não percebo. Eu olho para o outro lado não percebo. Eu olho para ali não percebo. Eu não percebo nada. Mas Deus sabe. Isto não é fantástico? Mas Deus sabe. Ele sabe o meu caminho e provando-me Ele sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Etc, etc, etc. Se ele resolveu alguma coisa, então quem o desviará? Aqui Jó reconhece a soberania de Deus. O que está escondido para nós não está para Deus. E o que Deus determinou para nós vai cumprir. E depois ele diz mais, o que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó reconhece a soberania de Deus. Então Deus prova Jó usando... Aliás, Deus prova uma coisa usando Jó.
que Ele pode e deve ser adorado independentemente das circunstâncias. Independentemente das bênçãos que nós temos. Ele desmontou Satanás. Satanás queria fazer uma prova perante Deus. As pessoas só te buscam Deus por aquilo que tu lhes dás. E Jó serviu para mostrar a todo o mundo, e por isso é que ficou escrito neste livro, que nós podemos e devemos servir a Deus independentemente do que Ele nos dá. E Jó é um exemplo vivo de que é possível. Ok? Isto foi um golpe nas aspirações de Satanás. Quando Satanás destrói a sebe de Jó, pensa, eu dei cabo disto tudo. Não sabendo ele que ele estava a fazer um favor a Deus. Lá está, a rédea curta. Eles ladra, mas é Deus que o controla. É Deus que o controla. Depois do versículo 27 a 42 temos os monólogos de Jó, de Eliú. O Eliú, eu não vou falar muito dele, mas ele é um bocadinho melhor que os outros, porque ele zanga-se com os outros 3 amigos, tem rasgos de alguma sabedoria e diz a Jó para confiar em Deus, que é bom, o que é muito bom. E vemos também monólogos do próprio Deus. Entramos agora no capítulo final, que é da vitória. Deus entra em cena. Capítulo 38, versículos 1 e 2. Já sabem que isto é um voo, se não faríamos 42 capítulos numa noite, mas é assim, tem que ser. Havia muito mais para falar. 38, 1 e 2. Depois de tudo isto, Deus entra em cena e diz assim: o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Mas Deus, por outras palavras, eu estou cansado de ouvir disparates que encobrem o conhecimento. Mas quem são estes que falam e estão a estragar tudo aquilo que é o conhecimento e a verdadeira sabedoria? Mas depois ele continua. Julgam que, no fundo, o que Deus está aqui a dizer é: quem são estes que ousam questionar as minhas ações e que ousam ter explicações para tudo? Que eram aqueles amigos que estavam a querer fazer. 38, versículo 3. Jó, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me respondes. De seguida, Deus faz, ponto 2, faz um quiz, faz um teste a Jó de perguntas. Pois é, Deus também faz perguntas neste livro. Assim, onde é que tu estavas quando eu criei isto? Como é que tu achas que isto foi feito? E quanto à natureza, como é que tu achas que eu consigo fazer isto? E isto como é que achas que é feito? Bom, um quiz de perguntas ao Jó, que o Jó naquela fase estava assim já a passar-se para o outro lado, perante aquilo tudo, ele fica assim. Ele ficou completamente assim, pequenino. E porquê é que Deus fez um quiz de perguntas a Jó? Porquê? Para mostrar a Jó, a dizer assim, este é Deus a falar com Jó: olha, Jó, eu vou-te fazer muitas perguntas para que tu possas perceber uma coisa. Quem criou isto tudo fui eu. Quem mantém isto tudo fui eu. Tu não percebes, mas eu percebo. Confia em mim. Então ele começa de uma ponta à outra a falar sobre a natureza, coisas que para Jó são maravilhosíssimas, ok? Para mostrar a Jó, quem controla a natureza sou eu, quem percebe isto tudo sou eu percebo a tua vida. Acalma-te. É o que Deus quer dizer. Confia em mim. E Jó percebe a mensagem e responde a Deus, capítulo 40, versículos 3 a 5. Ele percebe a mensagem. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponha à boca. Ou seja, o que é que eu achei? O que é que eu pensei? Eu realmente não percebo nada disto. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou seja, eu já falei, mas não vou voltar a falar e dizer disparates. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele percebe que falou demais. E percebe que julgou mal a lógica de Deus. Simplesmente porque ele não conhece a lógica toda. E nós somos assim. Nós precipitamos muitas vezes a julgar Deus sem perceber a lógica toda, sem ter o acesso aos dados todos. Porque há coisas que se passam nos bastidores que nós não sabemos. Ok? De seguida, Deus... Estou a terminar. De seguida, Deus continua revelando o seu poder sobre a natureza e manda mais versículos em que prova que Ele é todo poderoso da natureza, etc. E para mostrar a Jó outra coisa importante. Sabem o que é? Jó, se tu não consegues perceber o mundo natural em que tu vives, como é que tu podes perceber o mundo espiritual? E o Jó fica arrumado. Assim, pimba, e Jó assim, tumba, eu não percebo nada disto.
Então queres perceber a parte espiritual das coisas, tu a parte que tu vês não percebes? É isto. E por isso é que Deus mostra a Jó o quão pequenino ele é. Então o Jó responde ao Senhor. O Jó está a começar a cair nele. Estão-se-lhe a abrir os olhos. Por isso é que ele terminou o capítulo de 42 a dizer, agora os meus olhos te veem. Pudera, Deus fez uma revelação total de quem ele era e ele depois eu passo a conhecer melhor Deus. Então Jó respondeu ao Senhor. Isto está no capítulo 42, versículos 1 a 6. Chegámos lá, ao último capítulo que tem que existir para dar sentido a isto tudo. O 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes. Isto é resumo daquilo que Deus lhe mostrou anteriormente, nos últimos capítulos. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobra o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram indescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ou seja, eu estou aqui numa perspectiva humilde, eu quero aprender. Quem pode ensinar és tu, porque eu não percebo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E porque te veem os meus olhos, qual é a reação quando nós vemos Deus? Me abomino, põe na cinza. O nosso conhecimento de nós próprios é influenciado pelo conhecimento que temos de Deus. Quando ele percebe quem Deus é, ele percebe quem ele é. E quando ele percebe, lá está, o Daniel, vejo Uzias num grande trono e tudo mais, ai de mim, estão a ver? Ou como aqueles pescadores, eu e a tempestades, como aqueles pescadores, quando Jesus faz aqueles milagres todos, o que é que eles dizem no final? Mas quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles ficaram a conhecer um pouco mais de Deus. Ok? Por isso é que passaram o que passaram, para conhecer Deus e para ganhar uma perspectiva mais de humildade. Ok? A medida do conhecimento que temos de Deus pode ser avaliada pela nossa humildade. A nossa humildade é um bom revelador de quando conhecemos Deus. Se nós somos orgulhosos é porque nós não conhecemos Deus. É tão simples quanto isso. Então, para terminar, estou já a fazer o resumo final. Foi a dor que abriu as portas a Jó para conhecer Deus. Mas a dor é como se destrancasse a porta. Mas depois somos nós que temos que a abrir. Por isso é que há muitos que perante a dor rejeitam. E há outros que avançam. A dor é a chave que abre portas para conhecer Deus. Mas depois a decisão de ir abrir a porta ou não é de cada um. Por isso é que há alguns que se aproximam mais e há outros que se afastam mais perante a dor. Ok? Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. A oração intercessora mudou a vida de Jó. Aquela história, vou orar só por mim e não vou orar pelos outros. Olhem, mesmo para a lógica de que eu vou orar para me dar bem, não vamos fazer isso agora orar pelos outros para nos darmos bem. Mas também não faz sentido, porque se nós orarmos mais pelos outros, vamos nos dar melhor ainda. Porque o cativeiro de Jó mudou quando ele se preocupou a orar pelos amigos, que só diziam disparados. Ele depois de ter percebido quão Deus terrível é, ele próprio ter ficado assustado com ele próprio, ele ficou genuinamente preocupado com os seus amigos. Percebem o contexto? Ele ficou aterrorizado com ele próprio. Eu só disse disparados. Eu sou um zero à esquerda. Mas depois, quando ele imaginou, então e aqueles que só disseram aquelas coisas que ainda disseram piores que eu vou orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles. Estão a perceber o que ele orou pelos amigos? E Deus mudou o cativeiro de Jó. Duas coisas para não se esquecerem. Não nos esquecermos. Nunca permitam que o que desconhecem comprometa o que conhecem sobre Deus. Nunca permitam que o que desconhecem na vossa vida comprometa o que conhecem sobre Deus. E quando forem confrontados com o desconhecido, segurem-se ao que vos é conhecido de Deus, às verdades que conhecem de Deus. Lembrem-se de Jó. O Jó, perante o desconhecido, disse: eu não sei o que se passa, mas sei que o meu Redentor vive. Que o Senhor nos abençoe.